Quando falamos em nazismo, ligamos diretamente à imagem de Adolf Hitler e de seu exército. Mas outra marca registrada dessa triste história é a famosa e temível suástica nazista. Mas você realmente sabe qual é o significado desse símbolo e por que ele foi adotado pelo Terceiro Reich? Eu sou o Jambrão e a partir de agora você irá se surpreender com essa história. Hitler era um obcecado por relíquias sagradas e em 1920 tomou para si o símbolo da suástica. Desde então tornou-se símbolo da supremacia ariana e orgulho alemão, amplamente usado em bandeiras, cartazes eleitorais, braçadeiras, medalhões e emblemas militares. Esse símbolo está longe de seu real significado, deturpado pela mente cruel do líder nazista. O desenho foi reconstruído após o término da Primeira Guerra Mundial por movimentos nacionalistas de extrema direita. Essa nova suástica tem pouco mais de 100 anos, diferente de sua original e milenar história. A origem da cruz de 2 ganchos entrelaçados remonta a 5.000 anos atrás, nos vales do rio Hindu, na Índia. A palavra suástica provém do sânscrito svastika, que significa boa sorte ou bem-estar. Seu uso era estritamente religioso e usado por diversas civilizações. Antes mesmo do nascimento de Cristo, a suástica era esculpida aos pés das estátuas de Buda. Em meados de 400 d.C., o uso do símbolo se espalhou por toda a região, chegando ao sul da atual China, Paquistão, Nepal, Butão e depois ao restante do mundo. Os budistas, hinduístas e jainistas, seguidores das religiões mais antigas da Índia, a suástica representa a energia de Deus, que era irradiada por todos os cantos da Terra através dos pontos cardeais. Continuando no continente asiático, os japoneses utilizavam o símbolo em mapas para marcar a localização de templos budistas e em brasões de famílias nobres. Já na Europa, a antiga cultura armênia, o símbolo representava a luz eterna. Para os gregos e os romanos, era um padrão arquitetônico. Para os celtas e eslavos, representavam o poder do sol, enquanto para os anglo-saxões e vikings, a utilizava como runas entalhadas em objetos, espadas e capacetes, havendo um debate apontando ser a representação da energia contida no martelo de Thor, o deus trovão nórdico. O cristianismo também usava de maneira arquitetônica e como uma variação estética da cruz de Cristo, estampadas nas roupas dos bispos e cardeais. Antes mesmo da chegada de Colombo às Américas, várias tribos nativo-americanas já usavam a suástica. Esse símbolo chegou através das primeiras irradiações de humanos que atravessaram o Estreito de Bering. Foi encontrado em escavações junto ao rio Mississippi e ao vale do rio Orion diversos objetos contendo o símbolo da suástica. Em cada tribo, a suástica possuía um significado distinto. Para o povo Hopi, representava os clãs nômades. Para os navarros, era um símbolo usado para representar um tronco girando, imagem sagrada que invocava uma lenda usada em rituais curativos. Esse símbolo ficou praticamente esquecido até que no final do século XIX, quando o arqueólogo alemão Erich Schumann descobriu algo que acreditava ser as ruínas de Troia.
Essa descoberta criou uma possível ligação entre os símbolos achados nas ruínas e a migração dos povos indo-europeus vindos do norte da Índia para a Europa, juntamente dos achados das civilizações vikings e nórdicas. Isso levou à criação de uma tese que os germânicos eram povos primordiais que tinham levado o conhecimento para os indianos. Isso levou à popularização dessa crença até chegar na mente distorcida de Hitler. Em várias partes da Ásia, a suástica ainda continua sendo usada em templos e festividades religiosas. Já em outros países, é totalmente proibida a sua imagem, podendo ser usada em apenas questões educacionais. Devido à reputação que o nazismo criou pelo mundo, nem mesmo os grandes animes e mangás escaparam da censura. Em Yu Yu Hakusho, o personagem Kazemaru aparece com um símbolo budista em sua testa. Em Naruto, quando é revelado o triste passado de Neji, ao retirar a faixa que cobria sua testa, também podemos ver um símbolo muito parecido. Nem mesmo One Piece ficaria fora dessa lista, com a aparição de Ace e sua tatuagem dos piratas do Barba Branca. Todos esses animes e mangás tiveram que substituir ou apagar a suástica para poder ser exibido. Hitler realmente acreditava no poder desses símbolos místicos e na existência das relíquias sagradas judaico-cristãs, como a Arca da Aliança, o Vaso de Maná, o Cajado de Arão e até na Lança do Destino que perfurou e matou Jesus Cristo. Ele realmente acreditava que se conseguisse algum desses artefatos, conquistaria o mundo inteiro. Em 1935, Hitler criou o ANENERB, o Instituto de Pesquisas de Artefatos Religiosos, e nomeou Erich Himmler como chefe de departamento. O ANENERB recrutou arqueólogos, paleontólogos, historiadores, botânicos e outros especialistas com uma dupla missão: encontrar os artefatos e provar a superioridade da raça ariana. Pelo mundo há diversas variações do desenho da suástica e seu significado, mas infelizmente continuamos a ter notícias de pessoas idolatrando o nazismo e sentindo-se superiores às demais pessoas. E aí galera, gostou do vídeo de hoje? Mais ou menos. Deixe aí nos comentários qual próximo tema você gostaria de ver aqui no canal. Vou aproveitar e deixar aqui no card final 2 vídeos que tenho certeza que você vai amar. Um é sobre a Arca da Aliança que tanto Hitler buscou, e o outro é sobre o povoamento das Américas e suas diversas teorias. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e, como de costume, nos vemos semana que vem.